Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano, tudo bom com vocês? E aí, gente, dá continuidade aqui do assunto da nossa querida aula. Antes, nós tínhamos falado da página 226 e 227. Aqui nós vamos falar da página 228 e 229. Ok, gente? Então, vamos lá. Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Nós vamos falar sobre um pouco de quê? Um pouco dos tipos e meios, mecanismos e técnicas do tratamento da distribuição de água. Aqui é o professor Danilo Yuri Sacramento, essa aula de ciências de vocês, e nós vamos trabalhar com as páginas 228 e 229, módulo 3, capítulo 5, ok, gente? Então, vamos lá. Pessoal, com relação à distribuição de água, ok? Precisamos entender que cidades, sejam elas povoados, vilas, cidadelas ou até grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Ceará, Fortaleza, lá no Ceará, Recife, ok? Ou mesmo cidades históricas, São Cristóvão, Laranjeiras, todas têm, ok? Todas têm uma característica comum, que é a necessidade de captação e distribuição de água em grande quantidade para manter a sua população, ok? Claro que eu estou aqui trabalhando com versões ideais destas cidades, ok? Não estou contando com, infelizmente, a má educação do desperdício de água e da poluição, que são temas que serão temas abordados futuramente, ok? Nas próximas aulas. Então, vamos lá. Gostaria que vocês entendessem uma coisa aqui. Olha lá. Captação de água. Vamos ver e analisar como é que a água sai do meio ambiente, sai da natureza e ela depois chega na torneira da casa da gente, ok? Então, eu vou explicar aqui. A água, ela simplesmente, depois que passa por todo o sistema de tratamento, ela é captada em uma região, okay, parecendo uma piscina gigante, que é um espaço onde é acumulada esta água por um bom tempo para sofrer procedimentos de filtragem, em que essa água vai ser modificada, perdendo de pouco em pouco alguns resíduos que podem fazer mal à saúde do ser humano, okay? Toda essa captação é feita em estação de tratamento. A água, por grandes canos, ela é puxada por uma bomba, okay? De maneira que ela vá a este espaço, que é o acúmulo dela, para, por exemplo, mas a água vindo, por exemplo, de um rio, que é Aracaju, e em várias cidades daqui de Sergipe, a água que as alimenta é exatamente a vinda do rio São Francisco, ok? O rio São Francisco é o rio que alimenta muitas cidades aqui. Claro que existe uma indústria que está sendo construída na Barra dos Coqueiros, responsável por transformar a água do mar em água potável, ok? É uma tecnologia israelense recente, testada em várias cidades litorâneas do Nordeste e, entre outras,
pelo Brasil afora. O que acontece? Quando a água chega em uma estação de tratamento, ela passa por essas grandes tubulações que eu citei anteriormente. Há um acúmulo delas em uma região grande de uma barragem, e depois disso ela é transportada para um maquinário, um sistema de tecnologia em que ocorre a modificação dessa estação, dessa produção d'água com produtos químicos, ok? Antes, a água era represada para que grandes partículas ficassem no fundo dela. Depois de um tempo, o que ocorre? Esta água, ela vai, no caso, recebendo cloro, ok? Para remover matéria orgânica e metais pesados da água. Dessa forma, por conseguinte, no caso, outro processo ocorre nestas grandes piscinas de acúmulo d'água, que é exatamente o que? A água, ela sofre agitação. O que acontece? Dentro dessas piscinas, eles produzem um sistema que faz a água circular, okay? De maneira lenta, para que haja uma agregação da sujeira em regiões específicas e depois canos dentro destas piscinas, digamos assim, desses espaços, desses tanques. A água suja, toda a sujeira, sejam o que? Sugadas, deixando lá dentro do tanque a água mais limpa. Depois disso, ocorre um outro procedimento, que é a decantação pelo que sobrou de pequenas partículas. O que acontece? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Opa. Eita. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deveria ser isso. Aqui. Opa. Aqui. Pronto. O que ocorre? Há, no caso, uma decantação. Essa decantação que ocorre, os restos de sujeira e micro-organismos, materiais de metais pesados, eles ficam depositados no fundo, ok? E comumente são removidos de lá mesmo do fundo. Há um sistema de sucção, um cano de baixo que suga esta água, essa parte de baixo, no caso, não toda, mas a parte onde há a sujeira, puxando a sujeira junto e levando e continuando a limpeza por total. Depois disso, há uma filtração. O que é filtração? É semelhante ao filtro que nós temos em casa. Existe um acúmulo de água. Percebam bem, quero que vocês me digam, certo? Depois, essa atividade para vocês de casa, para vocês observarem, okay? Quanto tempo demora, mais ou menos, para um filtro filtrar a água. Por exemplo, se algum dia, hoje, por exemplo, todo dia geralmente a gente precisa colocar água. Hoje não, mas o dia, depois que você assistir essa aula, observe o tempo que demorou, ok? Se vocês assistirem até antes da videoaula, ao vivo, aí vocês me dizem lá, a atividade de vocês para casa vai ser analisar quanto tempo de água demora para o filtro filtrar toda a água que está lá em cima, na parte de cima do filtro. Aqui é algo parecido. Existe a parte onde está um grande acúmulo de água, existe o sistema de filtragem, que é com carvão, areia e cascalho, para reduzir o número de impurezas
só passa literalmente através da porosidade desse sistema a própria água em si, semelhante ao filtro e aquelas velinhas de filtro, como as pessoas chamam de vela. Existe esse sistema dentro da vela que vai retirar toda a sujeira de dentro da água, e lá embaixo, depois que a água cai do filtro, né, vai filtrando e pingando das velas até a parte de baixo, onde a água limpa e também potável se acumula. Por fim, há um sistema de redução de micro-organismos que podem causar doenças através do uso de flúor, para ocorrência também de uma manutenção da saúde bucal das pessoas, que a água que chegue nas casas seja uma água com cloro e flúor, para que as pessoas reduzam o número de cáries da saúde bucal e que não existam micro-organismos, sendo que esta água vai para um reservatório, por exemplo, uma caixa d'água, uma adutora ou outro tipo de manutenção e armazenamento que exista na cidade, ok? Dessa maneira, o reservatório ela segura esta água por um bom tempo para que as pessoas possam ter seu armazenamento coletivo. Só que isso não impede, por exemplo, da pessoa em casa ter sua caixa d'água, ok, para armazenamento de água em períodos de seca, estiagem, verão ou dificuldade de ter mais água do ambiente, ok, pessoal? Então, gente, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Boa quarentena. Tchau, tchau.